E aí, pessoal, agora que você já conhece as 3 leis de Newton, chegou a hora da gente fazer exercício para que você veja como são as aplicações desses conceitos. Vem comigo! Bom, pessoal, essa aula é uma aula de exercícios para a gente sintetizar os conhecimentos que temos das leis de Newton até agora, tá bom? O que eu fiz foi pegar o mesmo exemplo que eu dei na última aula, só que agora com valores para a gente entender como é que funciona e para você entender também melhor esse conceito de ação e reação. Imagina que eu tenho um corpo A, cuja massa é de 3 kg, e ele está em contato aqui com o corpo B, cuja massa é de 2 kg, tá bom? Até aqui nada está acontecendo. Pelo princípio da inércia, eles estão paradinhos ali sem muita coisa. O que acontece se eu venho aqui e aplico uma força de 10 newtons nessa direção, nesse sentido, ali no corpo A? O que vai acontecer? A gente vai usar agora todos os nossos princípios e todas as leis de Newton, tá bom? Essa aqui é a única força externa que atua sobre esse sistema aqui. Então, a minha força resultante sobre o sistema completo, ou seja, eu estou analisando todo esse conjunto, a minha força resultante vai ser igual a 10 newtons, certo? E eu sei então que a força resultante, 10, tem que ser igual à massa do sistema vezes a aceleração do sistema. A massa do sistema todo é a massa de A mais a massa de B, 3 mais 2, que é igual a 5, certo? Vezes a aceleração. Então, a partir daqui, eu descubro que a aceleração com a qual esses corpos vão se mover é de 2 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Só que o que acontece? Aqui eu quero descobrir qual que é a força que A faz em B e qual que é a força que B faz em A, tá bom? Então eu quero aquela força da interação aqui. Uai, Danilo, por que você não colocou ela aqui nesse sistema de força resultante? Porque eu não estou analisando os corpos individualmente, eu estou analisando o meu sistema. E essas forças que um age sobre o outro, elas são iguais. Então, para o meu sistema, elas vão se anular, tá bom? Então, eu faço esse primeiro processo com o sistema inteiro para descobrir qual que é a aceleração com a qual esses corpos vão se mover. Só que eles não estão andando juntos, eles estão andando juntos. Então, a aceleração de A vai ser igual à aceleração de B, que vai ser igual à aceleração do sistema inteiro. Então, o meu corpo A tem uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado e o meu corpo B também tem uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Isso é muito importante que você entenda, porque a partir daqui a gente consegue analisar individualmente agora os nossos corpos, tá bom? Se eu pegar e colocar aqui o meu corpo A, só ele, tá bom? E eu vou fazer a análise das forças que estão atuando sobre ele agora. Bom, sobre o corpo A, eu tenho essa força F de 10 newtons que está sendo aplicada sobre ele. Então aqui eu vou ter uma força de 10 newtons, tá bom? Só que o meu corpo A empurra o corpo B. Então, o corpo B vai empurrar o corpo A com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, que eu não sei quanto que ela vale, tá? Ela tá para cá porque o corpo B está empurrando o corpo A para cá e ela vale uma força BA, uma força que B faz em A. Eu sei que a massa de A é de 3 kg e eu sei que a aceleração aqui do meu corpo A vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou aplicar aqui a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem que é a minha força resultante? Bom, eu tenho uma força empurrando para lá com 10. Eu tenho uma força resistindo para cá, FBA, que eu não sei quanto que é. Então a força resultante vai ser 10 menos FBA. Ok? Isso aqui vai ser igual a minha massa vezes a aceleração. Quem que é a massa do meu corpo A? A massa dele vale 3. Então, 10 menos FBA vai ser igual a 3 vezes a aceleração, que a gente descobriu que é 2, tá bom?
3 vezes 2, isso aqui vai ser igual a 6, tá bom? Então, 10 menos FBA é igual a 6. Eu vou passar o FBA para o outro lado, e aí ele vai ficar positivo, e eu vou passar o 6 para esse lado aqui, ele vai ficar negativo. Então, 10 menos 6 vai ser igual a FBA, tá bom? 10 menos 6, isso aqui então vai ser igual a 4 newtons. FBA igual a 4 newtons. A força que B faz em A é igual a 4. Isso tem que ser igual à força que A faz em B. Só que você, como é um estudante aqui do Portal Gênios, não vai assumir isso de cara. Você sabe do conceito. Mas a gente tem que ter certeza absoluta se a conta que a gente fez está certa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso corpo B, certo? E vai analisar ele. Qual que é a força que atua, ou as forças que atuam aqui sobre o nosso corpo B? Essa força F, ela não está sendo aplicada em B, então a gente não coloca ela aqui. Quem que é a força que empurra o B? É exatamente a força que o A faz nele. Então a força AB, a força que A faz em B, é a força que está atuando aqui sobre ele. E mais nenhuma outra. Eu não tenho uma força segurando ele aqui, eu não tenho uma força puxando só o B. Quem empurra o corpo B é o corpo A, não é essa força aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer segunda lei de Newton para esse caso aqui. Eu sei que a massa dele é de 2, eu sei que a aceleração também é de 2. Então, se eu pego aqui força resultante igual massa vezes aceleração, quem que é a minha força resultante? É a única força que atua sobre ele, FAB. FAB, que eu não sei quanto que é, o que a gente vai descobrir, vai ser igual a quanto? Massa, 2. Aceleração, 2. Isso aqui, 4 newtons. Ou seja, as forças, elas são de fato iguais. O que que muda? O sentido. A força que B faz em A está para a esquerda. A força que A faz em B está para a direita. Totalmente ação e reação, certinho? Então, acho que com esse exercício aqui fica mais claro o que é o princípio da ação e reação. A gente pegou o exemplo que a gente deu na última aula e colocou números para ver se de fato funcionava e de fato funciona. Essa foi nossa aula de hoje. Eu vejo você na nossa próxima aula.